Uma proposta de emenda à Constituição prevê a criação de um fundo especial para financiar campanhas eleitorais. O autor dessa ideia é o deputado Nilcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, e a gente conversa com ele agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Deputado, essa é uma ideia que está sendo apresentada à Câmara pelo senhor e tem que tramitar aí em forma de uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, é uma tramitação mais difícil, mais complicada. O senhor ainda está tentando apoio, né, para que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, de fato comece a ser analisada na Câmara. Antes da gente falar aí dessa questão das assinaturas que são necessárias, né, que é 1/3 de apoio aí dos deputados, qual é a diferença desse fundo eleitoral que o senhor acha que é importante ser criado em comparação com esse fundo eleitoral que existe hoje? Olha, a ideia que nós apresentamos para ser debatida no parlamento é porque hoje o fundo existente encontra uma resistência muito grande na sociedade, porque a composição desse fundo é do Tesouro 01. São recursos que poderiam realmente estar sendo destinados para outras áreas da saúde, da educação, de infraestrutura, da agricultura, e que acabam sendo subtraídos para compor esse fundo eleitoral que hoje financia as campanhas no Brasil. A nossa proposta é utilizar um financiamento público de campanha onde nós não tenhamos a participação do setor privado e nem a utilização dos recursos do Tesouro 01. Qual é a forma mágica, então? Não tem mágica. O que nós estamos propondo é que nós possamos utilizar 10% do orçamento dos legislativos, ou seja, das câmaras municipais, das assembleias legislativas, da Câmara Federal e do Senado Federal. Qual é a diferença? A diferença é que esses recursos eles são repasses obrigatórios na Constituição para essas instituições. E se não for gasto com a economia no financiamento de campanha, serão gastos em outras áreas do parlamento, como são gastos até hoje. E hoje nós temos alguns estudos que apontam que boa parte desses parlamentos acabam tendo que devolver recursos porque não tem rubrica para gastar. Então a gente quer fazer o quê? Quer utilizar esses recursos destinados ao parlamento, que não afeta o Tesouro 01, que são os recursos destinados para as áreas da saúde, segurança, educação e infraestrutura e outras áreas do orçamento, tanto no âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, nós tiraríamos do próprio parlamento os recursos necessários para financiar a campanha dos parlamentares no Brasil. E também dos governadores, senadores e presidente da República. Então, para a gente entender, né, deputado, o fundo eleitoral, o que está em vigor hoje, foi criado em 2017. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, na campanha municipal de 2020, ele teve um aporte aí de R$2 bilhões, e no orçamento deste ano foi aprovado um quantitativo aí de quase 6 bilhões para compor o fundo eleitoral que existe hoje. Com a aprovação dessa PEC, da proposta de emenda à Constituição, a ideia que o senhor defende é que seja substituído esse fundo que existe hoje por esse fundo especial de financiamento de campanhas eleitorais, é isso? E os recursos viriam do próprio Legislativo? Do próprio Legislativo. Vou dar um exemplo. Hoje, a Câmara Federal tem um orçamento de quase 5 bilhões de reais. Então, a Câmara teria que fazer uma economia para economizar 10% desses gastos, para destinar 500 milhões por ano para o fundo eleitoral específico para eleições dos deputados federais. Porque a nossa proposta prevê o quê? Que 10% do orçamento das câmaras municipais sejam destinados para construção do fundo eleitoral municipal daquela cidade. E esse fundo seria usado para aquela cidade, para a eleição dos vereadores e prefeitos. 10% do orçamento das assembleias legislativas seriam destinados para financiar a campanha dos deputados estaduais de cada estado, mais dos candidatos a governadores. 10% do orçamento da Câmara Federal seria destinado para um fundo que iria financiar a campanha de todos os deputados federais do Brasil. E 10% do orçamento do Senado seria utilizado para financiar a campanha dos senadores e dos candidatos a presidente da República. Nós já fizemos um estudo entre a menor arrecadação de uma cidade e a maior cidade em arrecadação. E nós percebemos que os recursos são os necessários para o financiamento das campanhas,
com base nos repasses feitos pelos partidos para essas cidades nas eleições anteriores. Ou seja, seria uma forma de nós mantermos o financiamento público sem utilizar os recursos do Tesouro para essas áreas específicas, não utilizaríamos os recursos do setor privado e retiraríamos do próprio parlamento os recursos necessários para o financiamento de campanha. Essa discussão, por exemplo, se 2 bilhões é pouco, é muito, se 5,7 bilhões é pouco, é muito, não existiria mais. Aprovando essa PEC, esse percentual não seria mais utilizado, os recursos, colocaríamos um fim nesse desgaste e eu tenho encontrado uma receptividade muito grande na sociedade, nas instituições, quando eu tenho apresentado essa proposta. Porque as pessoas percebem que realmente se vai tirar do próprio parlamento e se esse orçamento do parlamento é constitucional e é obrigatório, é um duodécimo, é um repasse obrigatório, com certeza não vai fazer falta no Tesouro 01, porque nós vamos economizar no parlamento para financiar a eleição de parlamentares no Brasil, e governadores e presidente da República. A PEC ela foi protocolada, mas a partir do momento que ela é protocolada, ainda é necessário, então, recolher as assinaturas suficientes, um total de 171 no mínimo, né, deputado? Ou seja, pelo menos 171 parlamentares precisam apoiar essa ideia e assinar a PEC para que ela, de fato, comece a ser analisada na Câmara. O senhor está confiante? O senhor já protocolou a proposta e agora está tentando aí as assinaturas. O senhor está confiante que vai conseguir esse número mínimo aí de 171 assinaturas? Nós contamos com o tempo. A partir do momento que nós tenhamos tempo para conversar com os parlamentares, e agora, diante desse desgaste causado pela aprovação do aumento do fundo, eu acredito que o parlamento vai ter que entender que nós temos que dar uma resposta à sociedade. E uma das respostas pode ser a aprovação dessa PEC. Muito embora ela não será utilizada para a campanha do ano que vem, porque não daria tempo da composição de um fundo, mas ela poderia já ser aprovada para valer nas eleições de 2024, nos vereadores e prefeitos, e de 2026 para os deputados federais, senadores e as próprias eleições a nível nacional. Nós já protocolamos, estamos atrás da assinatura. Essa questão das sessões online e híbridas tem dificultado, que poucos parlamentares têm vindo a Brasília. A proibição também de assinatura por escrito, como era feito antigamente, também tem atrapalhado, porque a assinatura tem que ser eletrônica e muitas vezes o deputado não conhece a proposta, a assessoria não consegue acesso fácil para a assinatura, dificulta um pouco. Mas nós estamos contando que agora, com a retomada dos trabalhos e a participação maior de parlamentares na casa, facilite a aprovação dessa PEC que nós estamos defendendo. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero encontrar apoio tanto da Câmara quanto no Senado para que nós possamos acabar com esse desgaste. Todo ano eleitoral nós temos esse desgaste, porque realmente quem mora numa rua sem pavimentar, quem está com o pai na fila do hospital, quem não tem uma viatura na sociedade para a polícia trabalhar, vê muita disparidade entre a realidade local e gastar 2, 3, 4, 5 bilhões para eleições de deputados federais. Sempre será um gasto, a gente sabe que é um custo da democracia, mas as pessoas realmente não entendem, e eu acho que a forma mais fácil de entender é tirar do próprio parlamento, porque vamos tirar do parlamento para financiar os parlamentares nas eleições. Tá certo, deputado, muito obrigada. Nós conversamos com o deputado Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo. A gente fica por aqui e até a próxima.